Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esse programa. Trata-se do programa Pão da Palavra da Comunidade Católicos em Dublin. Então vamos começar a nossa meditação. Iniciemos com uma prece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, vamos ouvir o Evangelho de hoje, Mateus 10, 34, de 11 versos 1. Então vamos escutar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, eu vim separar filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós iremos começar esta meditação. Se trata, na verdade, da meditação de um dos trechos difíceis da Sagrada Escritura. Um dos textos e um dos trechos, vamos dizer assim, extremamente controversos. Em que sentido? Porque muitos não o compreendem. Mas vamos lá. O texto em questão, o evangelho em questão, é a continuação, ou melhor, o encerramento do sermão apostólico. Jesus começou um sermão explicando como deve ser a missão, em que consiste a missão, as consequências da missão. E nesse momento ele está encerrando esse seu sermão missionário. E já do começo nós podemos dizer que esse sermão, ele nos esclarece em que consiste a missão. Porque o Senhor nos envia em missão, mas nós precisamos entender
qual é, de fato, a essência da missão. E aqui fica claro que um missionário não é um fazedor de fãs, mas um formador de discípulos. A nossa missão não é atrair para nós, mas de levar a Jesus. Depois nós podemos entender que o modus operandi do cristianismo não é o de um marqueteiro. Não é aquele modus operandi de alguém que está vendendo um produto e quer torná-lo atrativo. Imagine um comerciante, alguém que sai com a missão de espalhar um determinado produto no mundo. Então ele tenta atrair, vamos dizer assim, os clientes com uma propaganda. E eu diria que as palavras de Jesus aqui não estão dentro do padrão do marketing. Veja, o que atrai as pessoas ao Evangelho não é o seu invólucro, não é os adornos, mas a própria atração que a verdade exerce sobre as pessoas. O Evangelho atrai porque é verdadeiro, não porque nós devamos usar técnicas de marketing. E isso aqui está evidente porque tudo que Jesus aqui diz não se enquadra dentro das exigências da propaganda, né? Se nós prestarmos atenção às palavras de Jesus, e é por essa razão que são difíceis de entendimento, as palavras de Jesus aqui são muito duras. Imagine, nosso Senhor, ele vai nos dizer que aos que vão ser missionários, eu não vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas sim a espada. Jesus começa essa perícope dizendo algo que nem sempre é muito bem entendido. E para as regras do marketing não é boa. Porém, é o estilo do Senhor. Ele usa a expressão, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Aqui eu gostaria só de lembrar que esse mesmo dito de Jesus aparece no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, verso 51. Só que ali em Lucas, essa palavra de Jesus, sobretudo a expressão espada, ali é substituída, porque claro que Jesus não veio trazer a espada no sentido literal. Jesus não criou um movimento revolucionário, um movimento violento. Isso está claro, isso está óbvio, e isso está óbvio que essa palavra aqui tem um sentido apenas figurado, metafórico, que Jesus em nenhum momento realizou nenhum tipo de ação revolucionária, embora na sua época existissem grupos violentos dessa natureza, como os sicários ou zelotas. Muito bem, mas lá em Lucas essa expressão ela é substituída, a expressão espada, por uma abstração, né? Porque claro que não é um sentido literal, e por isso São Lucas usa a expressão divisão. Eu vim trazer divisão. Aí alguém pode ouvir isso e não entender porque divisão é sempre uma coisa ruim. Não é bem assim. Deixa eu só explicar para vocês o que quer dizer aqui divisão. Se você a divisão, tem uma divisão ruim, mas tem uma divisão boa. A divisão ruim é aquela que você separa o que Deus uniu. Mas aquela divisão que separa o que Deus separa, isso não é ruim. Então veja que tipo de divisão o Senhor vem trazer. Vamos lá, se você pega, ou melhor, divisão quer dizer separação. Se você pega o relato da criação, Deus tira o caos, tira o cosmo do caos, a desordem primitiva. E uma das ações divinas, uma das ações criadoras é o de separar, é o verbo badal, separar. O Senhor separou o dia da noite, dividiu. O Senhor separou a terra firme da água.
O Senhor separou o dia da noite. Então a divisão que o Senhor vem trazer é aquela divisão que a verdade opera. É aquela divisão entre a mentira, o que é falso e o que é verdadeiro. E é por isso que o cristianismo causa divisão, porque é a religião da verdade. E no mundo de mentiras, é claro que muitos se voltarão contra a verdade, contra o certo. E essa é uma das razões pelas quais o cristianismo é rejeitado. Porque o cristianismo não é a religião do sentimento, é a religião da verdade. Veja o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. E é claro que a verdade não agrada, sobretudo num mundo marcado pelo relativismo. No mundo onde a única verdade aceita é aquela de que não existe verdades. No mundo que é contrário ao dogmatismo, mas no entanto estabelece o pior de todos os dogmas, é o dogma de que não existe verdade nenhuma. Portanto, o cristianismo divide porque traz a verdade, a espada da verdade. Então é claro que aqui a única espada que nós podemos levantar, erguer, é aquela da verdade, que é o próprio Jesus. Mas eu queria dizer e chamar a atenção o fato de que este evangelho é sobretudo um evangelho, que é um evangelho, uma perícope que se insere dentro do sermão missionário, que nos dá as marcas da missão. As marcas da missão. Se alguém quer ser missionário, ele precisa saber que ele é enviado a fazer discípulos. Então vamos aprender. Você também é missionário. Você que está me ouvindo. Você não é só o padre, a freira, o agente pastoral. Todos nós somos enviados em missão. Todos os cristãos. Somos chamados a fazer discípulos de Jesus e a sermos discípulos de Jesus. Nós precisamos saber quais são as marcas do discípulo. E eu diria que elas são 3. A primeira é que o discípulo de Jesus deve ter claro um dado importantíssimo. É aquilo que nosso Senhor diz: quem amar mais o seu pai, sua mãe, ou seu filho ou sua filha, não é digno de mim. Deixa eu explicar para vocês o que é que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo, obviamente, que você não deva amar o seu pai e sua mãe. Ele não está dizendo à mãe que não deva amar o seu filho. O que Jesus está colocando aqui é que se você quer ser discípulo dele, você deve colocá-lo em primeiro lugar. Ou Jesus está em primeiro lugar em nossa vida, ou ele não está em lugar nenhum. Porque ele não aceita outro lugar que não o primeiro. Deixa eu explicar, e aqui vocês vão entender que fica claro. Essa é a exigência do Senhor. Você tem que colocá-lo, amá-lo acima de todas as coisas. Aqui eu gostaria também de fazer um esclarecimento exegético. Se você pega esse mesmo dito de Jesus em Lucas, no capítulo 14, versos 26, ali a frase parece um pouco mais estranha e eu diria até assim, escandalosa para quem escuta. Jesus diz assim: quem não odiar pai e mãe, e o verbo que está lá é odiar, o verbo grego miseo, misei está escrito. Quem não odiar. Agora, é claro, e aqui eu já esclareço, porque se você for ler Lucas, é importante que você entenda isso. Porque Jesus usou esse termo misel. Aí você entender uma coisa que se chama o estilo semítico de falar. O estilo aramaico de falar. Então, essa citação de Lucas provavelmente está mais próximo do original aramaico, que era a língua que Jesus usava, do que Mateus. Porque o que acontece é que o aramaico não tem outro modo de dizer amar menos. Então diz odiar. Mas o certo mesmo sentido é esse que está em Mateus. Você precisa amar menos. Por isso que o texto vai usar o verbo filéu, amar menos.
Eu tenho que amar meu pai e minha mãe. Agora, em primeiro lugar, tem que ser Jesus. Ele não aceita. E ele diz, quem não me coloca em primeiro lugar, não é digno de mim. Você precisa amar Jesus mais do que a si mesmo. E aqui eu gostaria de recordar um fato que eu presenciei esses dias. Durante a pandemia, durante o lockdown, melhor dizendo, a pandemia, ainda nos encontramos nela. Durante o lockdown, os nossos catequistas estavam dando aula online. E um dos nossos irmãos aqui, que estava dando catequese, e no seu apartamento, ele divide apartamento com alguns flatmates. E um deles não é cristão, é ateu. E ouviu ele dando a catequese. E ouviu o nosso catequista dizer que aos catequizandos que eles deveriam amar Jesus mais do que a eles mesmos. E eu fazendo uma visita àquele rapaz, que é um rapaz bom, muito inteligente, mas não o suficiente para entender o evangelho, disse, como é que alguém pode exigir que outra pessoa ame a si, ame a outro mais do que a ela mesma? E aqui, com esse escândalo desse rapaz que não consegue compreender porque nós devamos amar a Jesus mais do que a nós mesmos, esse escândalo dele é interessante porque alguém que não está acostumado, mas que também entendeu a exigência. É uma exigência absurda. Nenhum ser humano pode exigir um tipo de amor desse a ninguém. Eu não posso exigir a ninguém que me ame mais do que a si mesmo. É um desastre quando alguém faz esse tipo de exigência no casamento, nos relacionamentos, porque não tem sentido que eu peça esse tipo de amor de quem quer que seja. Que a pessoa me ame mais do que ela ama a si mesma. Não tem sentido. Muito bem, de fato não tem sentido, mas nesse caso tem. Porque Jesus não é apenas um homem. Jesus só pode exigir isso porque ele é o homem, é o Deus que se fez homem. Só Deus pode exigir um amor desta natureza. E a grande tragédia do mundo de hoje é que as pessoas não dão esse amor a Jesus, não amam a Jesus acima de tudo, mas amam as ideologias, não é? É por isso que toda ideologia é uma idolatria. Porque as ideologias pedem do homem algo que só Deus pode pedir do homem. Só Deus que me deu a vida pode pedir que eu a entregue de volta, porque é dele. Porque ele me deu, ele pode me pedir. E essa exigência de Jesus que nos faz entender que o próprio Jesus tem consciência de que é Deus. Porque se um ser humano me pede isso, ou das duas uma, ou ele é um megalomaníaco ou ele é um louco. Mas Jesus nem é uma coisa nem outra. É Deus e por isso ele pode me pedir que eu o ame mais do que qualquer coisa neste mundo. Por isso, amado irmão e irmã, está claro para nós. Depois, a segunda exigência. A primeira é de que nós amemos a Jesus acima de tudo. A segunda é tomar a cruz. Aqui no Evangelho de Mateus, a expressão cruz aparece pela primeira vez. Aparece pela primeira vez. Mas ela também vai reaparecer em Mateus 16, 24. E depois também em Lucas, em Marcos também vamos exigir ouvir essa exigência. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Amados irmãos e irmãs, eu gosto da expressão dos outros evangelhos, quem quiser ser discípulo. Ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus, mas se quiser, tem que saber que o seu caminho é o mesmo do Senhor, o de tomar a cruz, não fugir da cruz, de segurar a cruz, né? De pegar a cruz, de beijá-la e dizer, esse é o meu caminho, o caminho da cruz, porque esse é o caminho que salva, o caminho do sacrifício, da autodoação. Esse é o nosso caminho. E por fim, a última exigência do Senhor é aquela que diz assim: quem procurar conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai
encontrá-la. Ou seja, a exigência de dar a vida a Jesus, dar a vida pelo Evangelho, de não guardar a vida para si. Então, 3 exigências do Senhor: colocá-lo em primeiro lugar, tomar a cruz e dar a sua vida por Jesus e por seu Evangelho. Algumas pessoas vão dizer assim: Jesus pede muito. Jesus não pede muito, está errado. Ele pede tudo. Ele pede tudo. E o bonito é quando nós podemos dar esse nosso tudo ao Senhor. Amado irmão, amada irmã, ouvindo esse Evangelho, nós podemos compreender algo fundamental sobre o cristianismo. Essas 3 exigências do Senhor, eu diria que elas nos salvam, elas nos regeneram. E eu vou tentar explicar aqui rapidamente. Porque essas exigências do Senhor, de colocá-lo em primeiro lugar, de tomar a cruz, de dar a nossa vida para Ele por sua causa, pelo seu Evangelho, ela é uma resposta para o mundo em que vivemos. Nós vivemos num mundo, amados irmãos e irmãs, onde, via de regra, pelo menos na maioria dos casos, as pessoas têm quase tudo. Eu sei que há muita pobreza, mas mesmo os mais pobres hoje têm muito mais do que muitos ricos no passado. Por isso, nós vivemos num mundo de um progresso material e as pessoas têm muitas coisas. Um progresso material nunca visto na história da humanidade. As pessoas têm muito, mas hoje as pessoas lhes falta uma coisa, que é o essencial para se viver: um sentido para a vida. Por isso nunca tivemos tanto suicídio na história da humanidade como em nossos dias. Nunca tivemos tanta depressão como em nossos dias. Claro que existe a depressão de origem orgânica, mas a depressão como falta de sentido. E essas exigências do Senhor me fizeram lembrar de um psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele diz que o problema do mundo é noogênico. O que quer dizer isso? Perda do sentido. É uma doença na alma. As pessoas até têm uma boa casa para viver, um bom emprego. Digo muitos, não todas, é claro. Tem uma família, tem uma cama para dormir, tem um travesseiro para colocar a cabeça. Mas muitas pessoas não têm uma razão pela qual viver. Pois bem, amados irmãos e irmãs, Jesus, ao falar disso, está nos dizendo que nós temos uma razão pela qual viver. Quando eu estava lendo essa passagem de Mateus, me ocorreu uma citação de Romanos, da carta de São Paulo aos Romanos, e eu gostaria de ler para vocês. Eu estou lendo a carta aos Romanos esses dias, meditando, e essa passagem me ajudou muito. É Romanos 14, versos 8 e seguintes, que diz: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor. Que maravilha! Jesus, ao estabelecer esses critérios do discipulado, Jesus está dando para as pessoas uma salvação para o mundo. Fazer discípulos para Jesus é dar um sentido para vidas que não têm sentido. É dar um caminho para os perdidos. É dar uma meta para os confusos. Amados irmãos e irmãs, se a vida tem sentido, eu preciso entender isso. Esse sentido não está na vida, mas está fora dela. Se minha vida tem sentido, eu não posso ser o sentido de minha própria vida. O sentido dela é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, a minha vida. Se eu vivo, vivo para Ele. E se eu morrer, morrerei para Ele. Quer vivamos, quer morramos,
para o Senhor vivemos. Viver para o Senhor é viver com sentido, é viver com uma razão maravilhosa para o nosso dia. É dar aos que estão na escuridão uma luz, é dar aos que estão nas trevas um sol, é dar aos perdidos um mapa. Que nós, amados irmãos, primeiro encontremos esse caminho, este sentido que é Cristo, e depois saiamos para o mundo perdido e desolado, dizendo que a vida tem sentido, que a vida é um dom, que ela vale a pena ser vivida, porque essa vida não está vazia. Nós temos uma razão pela qual viver, e nossa razão é a glória de Deus. A nossa razão é o unigênito de Deus, Jesus Cristo. Eu tenho uma meta: viver por Cristo, com Cristo e para Cristo. Que o Senhor nos ajude e que nós saiamos pelo mundo como missionários de Cristo, não preocupados em fazer fãs, mas em formar discípulos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.